Olá, boa noite! Estamos começando o Momento Mulher. Hoje nós trouxemos mais uma mulher empreendedora. Compartilhe, dê um joinha no nosso canal e já vai pegando a sua Bíblia, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Como hoje estamos falando de mulheres empreendedoras, eu trouxe para vocês aqui uma mulher da Bíblia que também foi empreendedora. Mas ela precisou de um milagre para que ela pudesse começar o seu negócio. O azeite da viúva. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A palavra do Senhor, ela é perfeita e agradável para todos nós. O azeite da viúva, o milagre da multiplicação ali do azeite. Nós vemos aqui que a viúva era uma serva de Deus. O seu marido foi servo de Eliseu e era temente a Deus. O que eu tenho na minha casa? O que você tem na sua casa? Em sua empresa, no seu trabalho? Jesus olha para você e pergunta o que você tem. O azeite era muito nobre, era caro, e ela só tinha um pouquinho de azeite. E nós hoje, às vezes, nós temos apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de dinheiro, né? Um trocadinho, um pouco de tecido. E vemos que Deus quer que você e eu trabalhemos no que temos em nossas mãos. Qual é o seu potencial? O que você quer fazer? Quais são as suas ideias? O seu azeite é aquilo que você faz com amor e alegria? Segundo ponto, bater a porta de seus vizinhos, né? Nós vemos ali que Eliseu perguntou para ela o que ela queria que ele fizesse, né? E depois ele manda que ela bata na porta de seus vizinhos para pedir vasilhas. E ele ainda diz que não são poucas, que deveriam ser muitas vasilhas. E a gente pode pensar: nossa, eu não tenho nada. Para que eu vou querer uma coisa que eu não tenho condições? Não existe como eu ter aquilo. Esse segundo ponto, bater à porta de seus vizinhos, será que a timidez, a vergonha, o medo de receber um não tem te colocado em um buraco escuro e sozinha? Bater à porta de outras pessoas, buscar ajuda, dialogar, falar com fornecedores, falar com pessoas que estão no mesmo ramo de trabalho que o seu, né? Falar com outros empresários. Esta mulher precisou bater à porta de outras pessoas. Ela precisou que outras pessoas também fizessem parte daquele momento. E Deus mostra para nós
que nós sozinhos, nós não vamos fazer nada. É Deus quem nos dá a direção. E você pode ter certeza que você vai caminhar e vai ter muitas pessoas junto com você. Ele nunca te deixa sozinho. Bater a porta, buscar ajuda a outras pessoas, buscar ideias, trazer novos pensamentos, novas coisas, né? Isso é importante. Terceiro ponto. Quando eles estavam preparando aquele azeite, a porta foi fechada. Somente ela e os filhos e o profeta. Mais ninguém. Quando Deus te traz aquela vontade no coração, aquele desejo, aquele sonho, esse sonho tem que ser cultivado entre você e Deus e mais ninguém. É um momento íntimo seu e de Deus, para que Deus possa trabalhar na sua vida, para que você possa entender os propósitos de Deus naquilo que você vai fazer. E aí sim, quando tudo estiver conforme Deus planejou, aí você corre e aquele azeite multiplicou nas vasilhas da viúva. Quando ela pediu para o filho mais vasilhas, ela ainda tinha mais azeite para ser despejado. Mas no momento que o filho dela diz que as vasilhas se acabaram, o azeite pausou. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida tem seu tempo. É o tempo de você crescer, plantar, correr. Então você tem que aproveitar essa oportunidade. Você deve estar aí com muitos sonhos, muita vontade de realizar algo. Mas você às vezes para e fica pensando nas pequenas dificuldades que você está tendo e não consegue dar um passo à frente. Mas essa viúva mostra para nós que ela é uma mulher de fé, que ela confiava em Deus. O marido dela foi um homem temente a Deus e ela cria em Deus. Ela crê no Deus que ela estava ali vendo, na vida do profeta Eliseu. E é isso que nós devemos pensar. Quem é o meu Deus? Né? Aquilo que está no meu coração, aquela vontade, aquele fogo de fazer algo que eu sei que vai ser bom, que vai dar frutos, que vai ser bom para as outras pessoas, que vai trazer um ganho para a minha família. Será que por causa de eu ter só um pouquinho de azeite, eu não vou realizar? Escute Deus. Deixa Ele te perguntar o que você precisa. E quando você tiver certeza daquilo que você precisa, você começa a correr atrás. E aí você vai vendo que o milagre vai acontecendo. As coisas vão fluindo. O azeite vai multiplicando, né? Eliseu poderia muito bem chegar e encher as vasilhas dela de azeite sem ela ter que fazer nada. Mas não. Deus quer que você levante, que você bata a porta, que você fale. Ele quer que você haja. Não adianta a murmuração. A murmuração não vai nos levar a nada. Mas é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É o não duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, na vida da sua família, na saúde de vocês. Não duvidar. Porque este milagre do azeite não foi simplesmente só para ela ter dinheiro, mas ela ia perder o que ela tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. Era o que ela tinha de mais precioso. Ela estava cheia de dívidas, mas ela ia perder os filhos, que era o mais precioso dela. E aí Deus faz esse milagre da multiplicação do azeite, e ela paga todas as suas dívidas e consegue viver do resto, do que restou. Não fala que ela ficou milionária, que ela ficou rica, não. Nós sabemos que o dinheiro, que as coisas, os objetos são coisas passageiras. Deus supriu as necessidades daquela mulher e foi daquela forma. Quando as vasilhas acabaram, o azeite pausou.
E quando ela quitou todas as suas dívidas, ela viveu daquele resto. A gente não sabe como que ela viveu, se ficou rica ou não, mas ela viveu bem com aquele restante. Então nós temos que ter sabedoria de entender os propósitos de Deus na nossa vida. Será que é somente para mim chegar num status e me manter ali? Ou será que Deus quer algo a mais de você, através do seu trabalho, através da sua vida, abençoando a vida de outras pessoas? Muitas vezes aquele dinheiro que entra no caixa não vale uma palavra de amor, uma palavra de carinho que você possa dar para o outro. Você empreender, você dar aquilo que você faz de melhor, que você gosta, que você ama, é dar um pouco de amor ao próximo. Dar alegria ao outro. E nós vemos ali um terceiro ponto. Quando eles estavam preparando o azeite, as portas se fecharam. Teve um sigilo na preparação daquele azeite. Apenas o profeta e seus filhos ficaram ali. Tem projetos e realizações que nós precisamos parar um pouco, precisam ser feitos ali no secreto com Deus. É necessário isso. É necessário que esses projetos sejam feitos desta forma, conforme os planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E um quarto ponto. Agrada a Deus quando nós fazemos aquilo que é da vontade dEle. Quando nós agradamos a Deus, Ele faz aquilo que está no desejo do nosso coração. A multiplicação aconteceu. A viúva pagou todas as suas dívidas. Ela precisou arregaçar as mangas e vender o azeite. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Se você já disse para Deus aquilo que está no seu coração, se Ele já te deu uma resposta e você caminhou, e quando você vê o milagre de Deus acontecendo na sua vida, é hora de você distribuir. É hora de você arregaçar as mangas e correr. Nunca duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Um pouquinho de azeite se multiplicou em muito. Um pouquinho daquilo que você tem, que Deus sabe do seu íntimo, Deus sabe da sua vontade, Ele pode multiplicar em muito mais. Arregace as suas mangas. Ouça Deus falar com você. E tenha certeza que o seu azeite pode multiplicar muito e muito mais. Deus abençoe sua vida. Tem uma entrevista agora maravilhosa com uma mulher empreendedora aqui da nossa cidade. Hoje estamos aqui com mais uma empreendedora, a Andréia Maria Lima Amorim Menezes, sua profissão comerciante, costureira, esposa do Ivan Teles de Menezes, seus filhos Otávio, de 19 anos, a Patrícia, de 13 anos. Ela é nascida em Passos, itauense, trabalha no ramo de cortinas e persianas. Boa noite, Andréia. Boa noite, Sara. Tudo bem, Andréia? Graças a Deus. Nossa, te agradeço, viu, você ter aceitado estar aqui com a gente, falar um pouquinho de empreendedorismo, né, do seu trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Senti muito honrada. Andréia, mãe, esposa, empresária no ramo dos tecidos. Quem é Andréia? Andréia é a filha, em primeiro lugar, né? A mãe, a esposa, a que peleja, a que luta, a que trabalha, a que tem sonhos, muitas realizações, muita fé em Deus, muita garra, muita perseverança naquilo que a gente faz. Eu acho que é o que me resume. Muito exigente comigo mesma,
com a vida. Quando você começou, seus filhos eram pequenos, né? Hoje eles já estão jovens, cada um já cursando seu rumo, seu caminho. Na infância, como que você conseguia lidar com trabalho e família, Andréia? Na verdade, Sara, eu comecei com 13 anos. 13 anos. Com 13 anos na loja, junto com a minha mãe, né? Minha mãe que começou, e já mesmo nessa necessidade de ver um caminho de trabalho, né? De oportunidade para mim, e ela começou porque também era um sonho dela. Então, os meus filhos nasceram dentro da loja. Então, eles foram criados dentro da loja, atrás do balcão da loja, ali junto com a gente, que é onde foi a vantagem, a oportunidade, né, o privilégio que eu tive de estar trabalhando por conta mesmo, para minha mãe, né, com a gente em família. Em família, né? E que é tão importante. E poder criar eles ali junto com a gente, né? Então, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente deixa de atender um cliente para cuidar dos filhos, e às vezes deixa de cuidar dos filhos para atender um cliente. Mas eu tive essa vantagem, principalmente na do Otávio, que o Otávio, realmente o Otávio ficou o tempo todo da infância ali junto comigo. A Patrícia, eu tive a ajuda da Tia Bete, da creche, né? Que a Patrícia foi para a creche, mas assim, era uma coisa muito gostosa, muito saudável. Difícil, porque a gente não dá a atenção que eu acho que precisa, mas eu Porque fica dividido, né, André? Sim, muito, Sara, muito. E eu sempre tentei priorizar, assim, o tempo que eu estava com eles, um tempo de qualidade, que eu tirava para eles, né? Um tempo de qualidade. A gente tem que ter atenção para isso, sim, né? Sim. Porque às vezes a gente chega em casa, igual você ainda estava no trabalho, eles estavam lá com você. Então, aquele tempinho que você tinha, você estava com eles. Às vezes a mãe trabalha o dia todo, né? E não vê o filho. O filho vai para a creche cedo, ela só pega à tarde. Aí, ao invés dela ter aquele tempinho com o filho, ficar junto com ele, ela leva o filho para casa, põe ele para brincar, vai fazer outras coisas e não tem aquele tempinho com o filho, né? Aquele aconchego, assim, de chegar no filho, de ter aquele vínculo ali todo dia, de amor. Sim. Um pelo outro, e a criança entender que a mãe sai para trabalhar, mas quando ela retorna, ela tá lá junto com ele, né? E isso é muito importante na criação dos nossos filhos, sabe? Eu falo assim, aquele tempo de qualidade, de você parar e falar, não, agora é a horinha dele. Isso. Que seja 10 minutos, 15 minutos, sabe? De brincar, de sentar ali, de divertir. Apesar de ser uma mãe muito exigente, muito brava. Ela é brava, gente. Um pouco. Mas não deixa de amar os filhos, né, Andréia? Eu fico pensando muito, antigamente, os nossos pais eram mais assim, bravos, enérgicos, e muitas vezes era a surra que resolvia, né? Hoje não, hoje já é mais assim o diálogo, né? Vamos você conversar. Chamar a atenção pro filho, para uma conversa, alguma coisa assim. Então, e a gente, eu pelo menos, eu tenho a lembrança assim, nossa, meu pai foi muito bravo, mas eu entendo que foi pro meu bem. Sim. Né? A gente lembra disso com amor e não com raiva. Não. Né? Era aquela liberdade assistida, e sempre que precisava, o Somércio e a Dona Graça estavam lá chamando, puxando, e até hoje. Né? Até hoje. São minha base, e assim, até hoje, quando precisa, vem dar um puxãozinho, maneira, isso aí não tá certo, e a gente sabe que é por carinho, por amor. É verdade. Né? E experiência também, né? Experiência. São vividos, a gente tem que ter sabedoria de ouvir o pai e a mãe. Sim. Né? Sim. Tanto o esposo e a esposa, eles têm que ter sabedoria de ouvir os mais velhos, o pai e a mãe do esposo, a mãe e o pai da esposa, né? Porque são mais velhos, já viveram, têm experiência para dar para nós, né? Sim, isso verdade, é importante. Em Itaú, nós temos muitos desafios para empreender no ramo de negócios. Você vê desafios aqui para você? Sim. No que eu faço é um campo que, assim, em Itaú eu não tenho tanta concorrência, mas tem, como se diz, toda costureira faz cortina, toda costureira sabe fazer o que eu faço. Passos é muito próximo.
Certo. Então a gente vê esse desafio de você entrar na casa do cliente, de você ter essa aceitação, a confiança do cliente no que você vai fazer. E assim, outra parte que aqui em Itaú é muito difícil é mão de obra qualificada. Nós não temos mão de obra suficientemente qualificada em Itaú. E é em todos os sentidos que eu vejo, tanto na parte... Todos os setores, Todos né? setores. Todos os setores, Sara. Tanto parte de atendimento, quanto a parte de costura, quanto parte de mão de obra de instalação. Então, assim, tem esse desafio, sabe? A gente tem uma vantagem que a gente está num local bem localizado, Sim, né? De ponto de, estrategicamente falando, que a gente está muito próximo aos grandes centros. Eu acredito que essa é uma vantagem. O que você vê de gratificante em seu trabalho? Olha, quando a gente termina de colocar uma cortina, que a gente olha para o cliente, a gente vê que o cliente ficou assim, vislumbrado com o que a gente fez, que a gente vê que a gente atendeu aquilo que o cliente, a expectativa que o cliente queria, né? Sim. Que a gente deixou a casa do cliente mais bonita, né? Mais completa. É muito bom. É muito bom, assim, você vê que você conseguiu realizar aquele desejo, aquele sonho que a pessoa às vezes tinha de colocar uma cortina, de complementar a sua decoração. E mesmo de resolver o problema com uma claridade, uma iluminação. Então, é muito bom. Empreender. Hoje as mulheres são empreendedoras, já eram no passado, né? Que a gente vê que muitas mulheres já começaram a empreender na Bíblia. Para você, o que é empreender? Constante transformação. Empreender é você colocar os seus sonhos em prática, é você dar oportunidade para você crescer profissionalmente, como pessoalmente, e fazer as outras pessoas também irem junto com a gente, porque é muito importante. Não só eu não vou sozinha, eu não sou ninguém sozinha. Então, se eu não tiver uma equipe, se eu não tiver quem me ajuda, quem trabalha, quem colabora comigo, eu não vou sozinha. Então, assim, é muito gratificante quando eu vejo que alguém que passou lá com a gente, que trabalhou com a gente, sai e está bem colocado profissionalmente. Isso é satisfação para a gente. Então, o empreendedorismo é uma escola, tanto para a gente que empreende, quanto para quem está com a gente, que abraça a causa. Sim, verdade. Como empreendedora, quais os maiores desafios que você já enfrentou? Olha, eu acredito que recentemente tenha sido a pandemia, que não foi fácil, porque diretamente a gente tem que ir na casa do cliente. Sim. A gente entra dentro das casas, dos lares das pessoas. Então, assim, foi o maior desafio, foi realmente passar por isso. E na atualidade seria o maior desafio, seria isso. E também a falta de informação no meu ramo, porque ninguém te ensina. Você não, tem que... Não, ninguém te ensina. Quebrar a cabeça, correr atrás, fazendo e trazer aprendendo. Suas ideias à tona, né? Tenta, faz, desmancha, refaz de novo, até chegar naquilo que você quer. Mas isso também é prazeroso, né? Muito. A hora que você chega naquele resultado, assim, era isso. E aí você passa a aprimorar. Porque você chega num ponto branco, sem nada, numa folha branca. E ali você vai tendo ideias, as pessoas que te pedem o serviço vão falando e dali vai formando, quando vê, ficou perfeito. Ficou legal. Ficou bom. Chegamos num ponto. Você, André, tem um exemplo em casa de uma mulher empreendedora, sua mãe, a Graça. Todo mundo conhece a Graça, né? Sim. Da loja de tecidos. Sua mãe começou esse negócio. Sim. E o que sua mãe, Graça, representa para você? Tudo. A minha mãe é meu ponto seguro, é meu ponto de apoio, é minha base, a minha referência, é quem me apoia, quem me aguenta quando eu tô estressada, enjoada. Então, assim, a minha mãe é meu exemplo. É quem me apoia, que me faz, vai dar certo. Então, ela, mesmo, né, hoje já aposentada, já quase não vem mais pro comércio, mas ela tá sempre ali
junto com a gente, sempre pergunta, preocupada, interage, incentiva. Minha maior incentivadora é minha mãe. Não que meu pai, a minha mãe, meu esposo, mas a minha mãe é a maior incentivadora, sem dúvida nenhuma. E o maior exemplo que você teve ali, né? O maior exemplo. Sempre. De mulher, sempre, né? Sempre. Sempre muito trabalhadeira, sempre de muita garra, de muita perseverança. Houve necessidade de uma mudança quando você assumiu a loja? Sara, não drástica, não uma mudança drástica, porque a minha mãe sempre deixou eu muito à vontade para liderar, certo? Então assim, ela fazia as compras, colocava na loja e a gente sempre liderou. Claro que com o respaldo dela atrás, com ela sempre na supervisão, então não teve uma mudança drástica assim na loja, nesse ponto. Sabe? Certo. E quais são os seus planos para o futuro como uma empreendedora? Eu acho que o sonho da gente é melhorar, sempre melhorar. Então, como empreendedora, eu quero ver meu estabelecimento bonito. Que hoje, assim, hoje as pessoas passam, não tá bem definido ainda que a gente tá só com cortina e persiana. Hoje as pessoas passam e vê uma loja sem definição. Então meu sonho é aquilo ali. Como empreendedor eu quero melhorar aquilo ali e formar mão de obra. E é tão importante a gente ter essa visão, né? Sim. Eu acho que em todos os setores a gente tem que ter essa visão de sempre estar melhorando. A gente nunca pode pensar que chega, isso aqui já está perfeito, basta. Sentar e esperar o cliente chegar. Não, de jeito nenhum, né, André? A gente tem que sempre melhorar, igual lá na loja, eu preciso informatizar, eu preciso usar mais as redes sociais, que é coisa que a gente não usa, eu uso muito pouco, é muito limitado. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem que melhorar muito, sabe? Mesmo em termos de atendimento ao cliente, porque a gente sempre tem que tentar fazer o melhor. Porque senão, como se diz, perde o sentido. Se a gente achar que a gente já está autossuficiente, já está bom, não tá. As pessoas sempre querem uma coisa diferente, sempre querem uma atitude diferente. Sim, as coisas sempre estão mudando, né? Igual a informatização é necessário agora em tudo, em todos os ramos, né? E você ter essa visão de que você precisa, né, dar um passo a mais nessa área, isso aí já é um grande passo que você já está dando, de ter que já buscar, né, coisas para poder estar informatizando o seu comércio, e as mulheres têm que ter essa visão, né? Às vezes até uma manicure, ela já vai lá nas redes sociais e posta as unhas, coloca a mão da pessoa num tecido, num paninho de veludo, né? Num colar de pérolas, assim, então fica uma coisa bonita, visível, que chama a atenção do cliente. Sim, né? Sim. E a gente lá na loja, a gente tira foto, tudo, mas a gente respeita muito aquela coisa da privacidade da casa do cliente. Então, assim, quando a gente posta, é sempre com autorização do cliente, essas coisas, mas ainda precisa, tá muito distante do que a realidade nos pede. Então eu preciso realmente melhorar nisso. Mas você está no caminho certo. Deus quiser. Andréia, nossa, gostei muito de falar com você aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Sara, de coração. Fiquei muito contente, muito feliz. Muito bom. Obrigada. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Boa noite.